Aí ele fez esse fundo aqui, continuou subindo negativo. Eu prematuramente fiz uma venda aqui, por aqui eu acho, por aqui. E ele subiu, mas eu estava esperando ele vir testar aqui, essa região aqui da VWAP, fechamento de preço do dia anterior. Também aqui para trás tinha muito range, muito forte aqui, lá para trás. Aí realmente, tanto é que eu avisei, ele vai voltar. E voltou para testar. Foi aqui que eu saí. Fiz até um preço médio vendendo por aqui, ó. Era o topo, mais ou menos o topo daqui do dia. Ele bateu lá, voltou, eu não saí aqui, saí um pouquinho atrasado aqui, mas eu saí, comprei, virei a mão comprado e esperei o teste mais ou menos por aqui. Ele foi lá, pegou minhas ordens e acabou-se, entendeu? Porque aqui também tava, já os compradores já estavam mais fortes, fez pullback, ó, uns pullback aqui na média de 60. Fez pullback e foi isso. Ele vendeu, comprou, vendeu, aí respondeu comprando bem, ó, vendeu pouco. A resposta era por aqui que eu estava, não tinha isso aqui, não tinha isso aqui na hora que eu entrei, mas também a região aqui, essa região aqui, ó, é de compradores, foi bem na POC, ó, uma POC aqui, ó, bem na POC. Aí só tinha compra a fazer, tinha como pensar nele descendo até lá embaixo, não. Testar as mínimas, não. Não, aqui já era a região. Não podia pagar para ver se ele ia para baixo ou não. Já saía aí. Aí vamos ver os trades aí, né? Sem cortes, sem cortes. Você fala, nossa, mas por que você está ajudando a Argentina? O que está acontecendo? E o Donald Trump fala, a Argentina está lutando por sua vida, eles estão tentando sobreviver. Né? Muitas décadas de peronismo provavelmente fez a Argentina, por mais que não possa aparentar, por mais que aí a moeda está voltando, saiba, tivemos pandemia, tivemos crises absurdas, você sabe quanto a moeda, o peso argentino estava valendo quase nada, agora está recuperando, mas mesmo assim ainda a estrutura econômica, né, o investimento, as empresas muitas fecharam, como estão fechando no Brasil, eles já têm grandes problemas. Só que essa não é a parte mais interessante do Donald Trump. Né? Ele fala que agora a América do Sul está se tornando, a tradução estava errada, está virando, tá? Esses países sul-americanos estão começando a se virar para nós. Eles estão fugindo do socialismo e eles estão começando a virar, e que é incrível, na opinião dele, por quê? Vocês perceberam aí, né, com esses avanços, com sanções de forma gradativa, devagar, você percebe que o próprio Brasil já vai mudando na sua, dos políticos mais poderosos, das pessoas mais influentes, já começam a mudar o seu discurso, pessoas que estavam todos simplesmente calados, pessoas começam a falar, jornais começam a dar opiniões contrárias, e na América do Sul é a mesma coisa. Com a eleição na Bolívia, saiba como fica o mapa político da América do Sul, para provar o que o Donald Trump está falando, você percebe que Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina já estão ficando em azul, sendo que eram todos vermelhos. E esse é mais ou menos aí o objetivo do Foro de São Paulo, que muita gente falava que era a teoria da conspiração, mas é isso que eles gostariam, de tudo bem vermelho. A Venezuela aqui, ela foi já, como a Folha de São Paulo colocou um PIN, regime ditatorial. A própria Folha de São Paulo reconhece que a Venezuela é um regime ditatorial, uma coisa que eles não falariam antes. Tá? Então temos a Colômbia aí, a Venezuela, temos o Chile também, que está aí ainda vermelho, mas a tendência, né, é as coisas mudarem. No Chile temos o Gabriel Boric, que ao mesmo tempo muito parceiro aí do Lula, mas ao mesmo tempo eles ficaram um pouquinho indecisos, inseguros com a Venezuela. Lembra que teve uma suposta briga, tá? Mas você perceba que aos poucos as coisas vão mudando. A única preocupação nossa é o quê? Que o Brasil, ele como é muito grande, e ele é o B do BRICS, porque aqui a gente não vê nenhuma letra do BRICS. Né? O único B aqui do BRICS é o Brasil, é o único país realmente próximo e importante para o bloco BRICS é o Brasil. E aí, com certeza, de todos esses países, será provavelmente o último, se não der o azar daqueles 30% que eu digo, nunca mais ser azul, tá? E aí vai ser bem complicado para a gente. Lula, apesar disso, que enviou carta parabenizando Rodrigo Paz por vitória na Bolívia, lembrando que esse Rodrigo Paz, pelo que eu fiquei sabendo, é um social-democrata, é uma coisa mais PSDB.
O que não é uma coisa assim, não é uma luta perdida, porque um cara do PSDB, um cara que, por exemplo, um centrão, você vai para quem tem mais dinheiro, e quem tem mais dinheiro dando parceria aí, com certeza, os Estados Unidos, né? Então ele seria moldável pelos Estados Unidos. Bolívar, Paz não convidará Maduro e Ortega para a posse presidencial, logicamente, né? Então ele foi colocado lá justamente para ser um cara que pode ser manipulável. E o Maduro, com certeza, não é um cara que nem. Até a Folha está dizendo que é um regime ditatorial, por mais que ele fez até dancinha. Maduro provoca Trump com dança irônica em evento oficial, tentando imitar o que o Donald Trump faz com as mãozinhas, assim, ele tentou fazer de um jeito um pouco diferente, mas aí eu te pergunto, né? Até quando vai ficar nessa felicidade? Porque que eu digo, eles têm que demonstrar essa tranquilidade. Por mais que ele falou para o Trump que daria tudo, né, para não brigar. Mas CIA estaria guiando ataques dos Estados Unidos a barcos no Caribe. Especialistas da ONU falam em violação de soberania. Ah, claro que a ONU não poderia ficar de fora e defender todos os países de esquerda do mundo, né? Cada vez mais evidente. A participação de Donald Trump na ONU foi muito assim, evidente que os caras estavam boicotando ele, falhando a escada. Não, um cara de 80 anos tem que subir a escada, ainda bem como ele falou, assim, está em ótima forma, né? Senão eu não conseguiria subir, se fosse um Biden ia passar um perrengue. E teleprompter, ele chegou, diz ele que estava desligado, e depois quando ligou, estava um texto em português. Ele disse que o cara que estava indo para o teleprompter, que ligava, foi impedido de entrar na sala. Quem impediu? Pois é, Petro suspende tratado comercial com os Estados Unidos, ele diz que isso nos deixa livres, o pessoal já começa, vamos dizer, eles ainda fingiam que tinha uma parceria, que eram pessoas de diálogo, eles estão falando assim, a gente não quer mais. Ele fala até de se livrar do Donald Trump, olha só, o pessoal ficou até chocado com a entrevista, que ele sugere tirar o Trump, eles estalam os dedos, vamos tirar o Donald Trump, sendo que é aquilo, tirar como? Ele que vai tirar? Sobre Petro, cultivo de coca dispara na Colômbia e o país entra na mira de Trump. Né? Então, a situação, o Donald Trump vem fazendo o quê? Ele vem pressionando e aparentemente que era só Venezuela já começa a expandir. Nesse último vídeo a gente falou que o Petro é o próximo. O próximo é o quê? O próximo alvo, Donald Trump, para ficar fazendo esses ataques. Petro acusa Trump de planejar golpe de Estado na Colômbia, o mesmo discurso da Venezuela, porque realmente é o que o Trump quer, que é tirar esses caras aí desses países, tornar o mapa aí da América do Sul completamente azul. Chamado de líder do tráfico, Pedro pede que Estados Unidos use dados reais, né? É mais ou menos aquele papo que o pessoal do Brasil falou. Ele volta, está sendo mal informado. Né? Tem gente tentando passar informação mais que não está correta, ele precisa ver os dados reais. Lembrando que a gente precisa lembrar, né, que Trump repete o roteiro usado contra Maduro e liga peito ao tráfico, e o tráfico para Donald Trump significa terrorismo. Ainda ele não fechou, vamos dizer, bateu o martelo, é terrorismo. Mas ele gostaria. E ele deixou no Brasil assim. É interessante como os Estados Unidos ele age, né? Ele primeiro jogou uma mensagem, uma carta para o Brasil, fala: olha, a gente está pensando em fazer essa relação aqui com o terrorismo e o tráfico. O Brasil já se posicionou, falando: não precisa disso, coisa mais absurda, né? Completamente diferente, é descabelo, não pode, né? E eles ficaram quietos. A mensagem foi dada. E largaram o Brasil, e com certeza a situação mais difícil da América do Sul, e começaram a fazer vamos dizer, a varredura nos outros países, ver o que pode ser feito, pressionar, coloca barco, destrói embarcações com drogas, faz um monte de coisa para pressionar esses países que, por mais que eles estão em uma situação mais difícil, eles são também os países mais fáceis de você, vamos dizer assim, pressionar. Então, o que eu digo? O Brasil ainda tem grande apoio mundial, mas uma Venezuela, por exemplo, como ela é menor, as coisas acontecem mais rapidamente, né? Pelo seu tamanho, as coisas conseguem ser viradas. Assim como o Donald Trump falou de virar, a Venezuela provavelmente será virado também. Tá? Após Venezuela, Estados Unidos ameaçam Colômbia e aprofundam tensão com a América Latina. Então a gente está falando aí de uma situação que há muito tempo a gente nem imaginava. Né? Já há tantos anos aí, a Venezuela debaixo da esquerda, a gente não vê uma situação até inusitada. Né? A gente fica na dúvida se realmente vai acontecer tudo isso. Mas, aparentemente, Donald Trump está bem, assim, empenhado. Reunião bilateral de Lula e Trump deve acontecer domingo na Malásia, se eu não me engano, em Kuala Lumpur. Então, domingo, eles vão se encontrar brevemente em um encontro, um evento, e vamos ver o que eles vão conversar e como será. Né? Lembrando, a gente vai mostrar mais para frente aí, contra o Lula, ele não parou os ataques. Né? Só que agora ele está, vamos dizer, não citando. Antes ele falava Trump, agora ele está falando dos Estados Unidos. E não citando diretamente, mas é muito claro o sinal dele. Né?
que ele vai para o enfrentamento. Por que ele vai para o enfrentamento? Porque o BRICS tem que enfrentar nos Estados Unidos, né? E agora a gente vai falar aqui no Brasil, né? Muita gente vai se perguntar, e as mudanças do Brasil? Começou uma mudança? Tem alguma coisa diferente? Tem. E a gente vai falar, por exemplo, opinião do Estadão. Quando se diz opinião do Estadão, é uma opinião do jornal, tá? É diferente de o cara fez uma coluna, deu uma opinião. Isso aqui é a opinião do próprio Estado de São Paulo. Não é a primeira vez que eu vou mostrar essa tela azul, não é a última, provavelmente. Não é que significa algo mais sisudo, uma coisa mais séria. O Estado de São Paulo, colocando uma imagem mais antiga, como olha o quão antigo é o Estado de São Paulo, de onde a gente veio. Ali acho que está a data, não sei se de 1876, uma imagem antiga, dando uma coisa, uma mensagem mais séria. E aqui diz, Lula teve uma ideia. Petista sugeriu um imposto global pago por super ricos para combater a fome no mundo. Nada disso vai acontecer, mas o objetivo é somente vilanizar quem tem dinheiro. Então você percebe um ataque direto ao Lula, né? De uma coisa que provavelmente eles não falariam antes. Os próprios seguidores do Estadão estavam lá chorando bastante. E tem mais coisa escrita, só que a gente não vai ficar enchendo muito, vamos falar diretamente o que está acontecendo. O STF não é bedel das redes sociais. Alexandre de Moraes manda investigar autores de ameaça, aplaudindo nas redes, aproximando perigosamente o STF do papel de fiscal do pensamento, atacando o Lula e o STF, que estaria aí, né, provavelmente próximo aí às ideias do Planalto. Então, o Estadão já se posicionou de uma forma diferenciada, tá, como opinião do Estadão, com essa tela azul, uma coisa mais séria, mais sisuda, querendo dizer assim, nós estamos acordando. E, claro, o pessoal achando muito ruim. Não é só a mídia, a Folha ainda é como a gente vê que tem muitas opiniões aí, tem muita gente colunista, tem muitos jornalistas da Folha que é ainda muito conivente, tudo isso que está acontecendo com o governo atual, mas a gente percebe que já colocaram ditatorial na Argentina, regime de ditadura, eles estão mostrando aí cada vez mais um fluxo indo mais para a direita, tá? E claro que a gente não pode deixar de citar o Fux, que reconhece injustiças do STF no 8 do 1. Consciência já não me permitia sustentar. Né? Então ele já falava assim, que ele estava fazendo tudo aquilo, mas estava se sentindo muito mal. Aquilo era o fluxo. Agora, com a chegada da Magnitsky, você vai ver um bater de cabeças absurdo, com uma coisa que a gente já falou que aconteceria. Quando você vê um movimento, você tem que perceber se aquele movimento vai reverberar. Se vai ter aí outras, vamos dizer, ações decorrentes daquilo. Então você coloca um objeto na sala, algo na sala, qual será a reação desses personagens, dessas pessoas? Né? Se eles vão ter medo, se eles vão reagir, se eles vão ignorar, não importa. Dos 11, muita gente ia ter, vamos dizer assim, atitudes diferentes, cada um tem seus interesses. Tem gente que tem interesse nos Estados Unidos, tem gente que não tem. O Fux aparentemente tem. Aparentemente ele quer ir para a Disney. Será que ele quer ir para a Disney? Vamos ver. Ó. Para ministros, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável. Falou que não dava mais. Critica quem desaprovou o voto dele para inocentar Bolsonaro. Tá? Pede revisão até gramatical de voto que condenou Bolsonaro pela trama golpista. Ou seja, Disney 100%. Fux justifica a mudança de posição em caso do 8 do 1. Humildade judicial é virtude. Ele chamou os outros de desumildes. Fux pede para deixar a primeira turma e pode ficar fora do julgamento de golpe. Tá? Então ele vai para a segunda turma, então ele vai ficar do lado aí do Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Tá? Porque ele não quer mais participar disso aí. Então você percebe que a divisão foi feita. Lembra que a gente falou? É claro que ainda é muito cedo, mas você vai perceber que existe essa divisão. Claro, tem outras coisas que vão aí acontecer. Tem muita gente dizendo que outras personalidades, outras pessoas do STF, né, rumores que estão pressionando, que o próprio Planalto estaria pressionando para os outros saírem. Claro que são histórias, a gente não tem como confirmar nada disso, mas ele não pegou é aquilo. tarde, né? Isso é uma coisa interessante, que pode ser que o Lula queira substituir mesmo para colocar pessoas mais corajosas, né? Pessoas com um perfil mais Flávio Dino, né? Algo que tem mais um enfrentamento mais ativo. Então pode ser que isso aconteça também. Então os caras vão se reformular, por quê? Porque bateu a Magnitsky. Só que aquilo, o cara que entrar provavelmente já pode ter ciência que quando estiver Donald Trump lá e os Estados Unidos tiver essa postura de enfrentamento aos vermelhos na América do Sul, todos eles vão levar Magnitsky, sanções familiares também, todos vão ter aí problemas com os Estados Unidos. Mas é aquilo, é tudo ou nada agora. Olha só que interessante, Moraes cita mensagem sobre Fux após divergência em julgamento do núcleo 1, tá? E citou assim, olha, tem ligação do Fux, ligado ao Itaú e tal. Uma coisa que provavelmente não falaria. Deu a noção, assim, de dar uma leve cutucada.
STF forma a maioria para condenar réus do núcleo das fake news e a gente fala de 17 anos. O número 17 bastante repetido aí, né? Era um número que o Bolsonaro usava, né? No primeiro, se não me engano, no primeiro de 2018, depois foi para os 22, né? E sempre esses números, sempre com um certo significado. E o Fux, lógico, foi o único a divergir, tá? Então aí você percebe a situação ainda é bastante leve, porque a Lei Magnitsky, ela não foi colocada em todos de uma vez. Ela poderia ter sido feita. Se você pegar a votação de todos em relação às pautas e para qual a direção das pautas, que é contra a oposição aqui do Brasil, os Estados Unidos poderiam muito bem fazer uma Magnitsky geral. Só que você percebe que o impacto, quando é geral, não é a mesma coisa. Entendeu? Porque, vamos dizer, eles perderiam esse show de bater em cabeças. Então, quando você coloca um elemento e deixa correr, aquilo corrói e enfraquece já, vamos dizer assim, deixa as estruturas mais frágeis. E por isso que você percebe aquela Barroso emotivo, Gilmar Mendes meio, ele não fala com aquela fluidez que ele falava, tá todo mundo um pouquinho mais tenso. Então você percebe que as mudanças são reais. E, claro, bem devagar. Muita gente conversa aqui, manda mensagem, né? Os membros do canal, eles chegam aqui e falam, olha, não assisto mais seus vídeos abertos, porque eu estou muito triste. Calma, gente. É que, infelizmente, existe toda a questão que muitas vezes vocês vão assistir, vão se jogar para baixo e falar, ó, não tem nenhum tipo de salvação. Sempre tem salvação na sua vida. Você pode agir diferente. Né? Mas 9h30 é hora de decisão, meu velho. Lembre-se disso. A gente tem que observar, né, o que acontece em nossa volta, que pode melhorar ou piorar, e a gente tem que escolher o melhor caminho. E se você não souber o que acontece em sua volta, nesse ciclo da vida, pode ser que você pise em situações erradas. Você escolha caminhos que não deveriam ser escolhidos. Não ignore as informações, tá? Irritação da Câmara. O governo pagou apenas metade das emendas PIX. E as emendas PIX são exatamente o que seguram a base do governo no Congresso. Por quê? Se acabar isso aqui, né, o Flávio Dino, por exemplo, dava aquela puxada, então eles votavam quando queria. Mas se acabar as emendas PIX, você pode ter certeza que cada vez mais o Congresso, que já está bastante contra, tá, vai ficar ainda mais. E vai faltar só o Senado. O Senado está complicado. O Columbre está bem difícil ainda, mas o mundo é cíclico. Comissão da Câmara aprova a moção de repúdio a Lula. Vocês vão lembrar muito bem que o Lula falou que tem um baixo nível. O Congresso nunca teve essa qualidade de baixo nível aí. Você viu o Mota lá com aquela cara tipo... Não gostou porque justamente eles estão rompendo, tá? Tem que esperar agora o Senado ver se eles realmente vão seguir o Congresso. E sem citar os Estados Unidos, Lula critica intervenções estrangeiras na América Latina. Tá? Lula diz que Trump ofendeu o Brasil. Mas aí ele está citando essas vezes repetidamente aí. Só que aí você percebe que diminuiu um pouco o atrito. Mas lembre-se que essas falas estão sendo ditas depois do Mauro Vieira ter conversado com o Marco Rubio. Que é aquele que a gente conversou. Falaram que foi vamos conversar e está resolvido. Foi o que o Lula falou, que estava resolvida a situação. Agora ele já fala que está, né, que o Trump ofendeu o Brasil. Que a coisa está diferente. Estados Unidos vai tentar. Tá? Ele vai conversar, pode apertar a mão, assim como apertou a mão do Kim Jong-un. Eu sempre repito, tá, que o governo dos Estados Unidos atual, o americano, Donald Trump, ele tem esse costume de agir com extrema, vamos dizer assim, educação com seus opositores. Ele sabe muito bem quem é Lula, quem é Kim Jong-un, quem é o Xi, quem é o Putin, mas ele trata com bastante cordialidade. Mas você percebe, Mauro Vieira foi conversar, saiu do Brasil, foi lá, ficou 20 minutos na sala de guerra com o Marco Rubio e saiu meio assim, atordoado. Eu senti atordoado. Aparentemente a coisa não foi tão boa e a gente vai falar de Marco Rubio aqui também hoje. Lula anuncia Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A gente imaginava, Boulos desiste de ser candidato em 2026 ao aceitar ser ministro de Lula, não conseguiu em São Paulo. Ele